E aí, pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje para fazer o que eu tinha falado com vocês, que vai ser uma breve revisão sobre a linguagem C. Essa revisão vai ser dada em duas aulas, então esse aqui vai ser a parte um dessa revisão. E a gente vai começar desde o básico mesmo, lá do comecinho. Então, a primeira coisa aqui é, vamos fazer um Hello World para a linguagem C. Então, nós colocamos aqui o include stdio.h. Esse include aqui, ele vai pedir para o compilador para incluir todo o conteúdo desse arquivo dentro do arquivo que a gente está trabalhando agora. Eu vou nomear ele daqui a pouco. Int main, turn 0, printf, hello world. Isso aqui vai ser hello.c. Então a gente tem aqui a estrutura básica de um programa em C. Nós temos aqui cabeçalho de pré-compilação, indicando para o compilador as coisas que ele precisa fazer antes de começar a compilar o código. Nós temos aqui uma função chamada de main. E essa função aqui é a função que o compilador procura para que, quando você for executar o programa compilado, ele vai executar essa função aqui apenas. Aí, se você colocar para chamar outras funções do programa, ele vai chamar a partir daqui. Nós temos aqui um exemplo de função externa. No caso, a função printf vai imprimir uma determinada linha de texto na tela, indicada dentro do parâmetro aqui. E a palavra-chave return faz com que você retorne algum valor para a função que você chamou. Então, esse daqui é um cabeçalho básico, o programa mais básico possível para linguagem C, é um Hello World. Vamos falar agora sobre variáveis. Nós podemos escolher alguns nomes que nós queremos para guardar certos valores. Para isso, a gente cria as chamadas variáveis dentro do seu programa. Então, por exemplo, a gente declara uma variável chamando um tipo de dado. Então, digamos, vou colocar um inteiro. Então, int meu número. Lembrando que em linguagem C, maiúsculo e minúsculo faz diferença. Então, se eu criar uma variável chamada meu número, com M e o N maiúsculos, eu criar uma outra chamada meu número, sendo que o primeiro Mzinho aqui é minúsculo, a linguagem C trata esses dois aqui como variáveis diferentes. Ok? Então, uma vez que a gente declara uma variável, nós podemos utilizá-la para guardar valores. Então, eu posso colocar aqui meu número, como eu declarei como um inteiro, eu posso guardar números inteiros nela. 12, por exemplo. Em seguida, nós podemos utilizar a função printf, passando um inteiro, no caso, para passar um inteiro, a gente passa %d. Em seguida, a gente passa aqui, botar aqui o /n também. Em seguida, como a gente indicou aqui dentro que a gente precisa colocar uma variável inteira, a gente tem que colocar uma variável inteira aqui. Então, meu número. E no final de todas as linhas, linguagem C, a gente precisa colocar ponto e vírgula, para indicar que esse comando essa ponto e vírgula indica aonde termina o comando daquela linha. Então a gente vai relembrar aqui como compilar um programa de linguagem C. O 01 está aqui o nosso programa, hello.c. Deixa eu deletar esse cpp aqui, que é o hello.exe também. Está aqui. Então vamos compilar esse programa. gcc hello.c -o para indicar
qual o nome do arquivo de saída desse programa, ou seja, qual o nome final do programa que você quer, hello.exe. A gente vê que ele compilou, ele gerou aqui um arquivo .exe, eu posso chamar hello.exe, ali, hello world, como eu pedi para ele imprimir aqui, e também o número 12 que estava guardado dentro da variável meu número. Essa variável meu número ela recebe um tipo inteiro. Quais são os tipos que a gente pode utilizar em linguagem C? São basicamente 4 tipos principais. O primeiro deles sendo int, o segundo char, meu caractere, que guarda, como sugere aqui, um caractere dentro desse espaço de memória, dessa variável. Float, que serve para números de ponto flutuante. Meu número quebrado. E tem ainda double. Meu número agora com mais precisão. Então já coloquei os nomes aqui meio que indicando o que cada um desses tipos de dados fazem. Int guarda um número inteiro, char guarda um caractere, float guarda um número de ponto flutuante, um número quebrado, e, por exemplo, 3.14, 15, 92, 65, por aí vai. E o double, ele guarda também, ele funciona parecido com ponto flutuante, só que ele consegue guardar números maiores e com mais precisão. Existem outros modificadores para essas variáveis aqui. Por exemplo, um número inteiro ele pode ser negativo. E se eu não me engano, dependendo do sistema operacional, se fosse 32 bits ou 64 bits, ele guarda. Também, se for Linux, se for Windows, ele guarda uma quantidade diferente aqui. Vamos supor que esse int aqui está no sistema operacional de 32 bits, onde ele guarda só 16 bits de informação. 16 bits. Isso aqui vai. Vamos colocar assim. Uma variável que ocupa 16 bits, ele ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então vamos ver quanto que isso aqui dá. Isso aqui é em binário, né? Então, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16, 32768. 32768. Esse aqui é o número, esse número aqui, 32768, supondo que esse int aqui é um número de 16 bits, é um número de. Esse 32.000 aqui significa a quantidade de números possíveis que podem ser guardados dentro dessa memória. E normalmente isso aqui é dividido em menos. Vai de menos 16.300 e. Nem lembro. 384 até 16.384, por exemplo. É só pegar isso aqui e dividir por 2, né? Talvez não seja esse número, não estou fazendo de cabeça, mas enfim. O que acontece? Então, ele tenta guardar números negativos também. Números positivos, números negativos. E por isso ele pega a capacidade máxima de ocupação de memória e divide por 2 para poder colocar tanto números positivos quanto números negativos. Agora, você pode escolher também falar, olha, as coisas que eu quero guardar dentro dessa variável não são negativas, são apenas números positivos. Só que eu preciso de mais espaço de memória. Então você pode, por exemplo, colocar aqui unsigned int
meu número positivo. Quando você coloca unsigned na frente, você está falando para a linguagem C, para o compilador, que a sua variável vai guardar apenas números inteiros positivos, ou seja, sem sinal, indicando que ao invés de guardar de menos 16.000 aqui, por exemplo, até mais, ele vai pegar de 0 até 32.000. Então você sacrifica os números negativos para que a sua variável gaste mais memória, não vou dizer mais memória, mas ocupe a memória toda apenas com números positivos, fazendo com que você guarde números maiores. Existe uma última keyword que eu quero falar aqui ainda, que é unsigned, mesma coisa. Só que você pode colocar um outro aqui chamado de long. E esse long aqui vai fazer com que a sua variável ocupe mais memória, fazendo com que ele possa guardar números ainda maiores. Números da ordem acima de 4 trilhões e por aí vai. Meu número inteiro grandão. Ok? Você pode combinar esses longs aqui, esses operadores aqui, unsigned, long, com outras variáveis aqui. Você pode colocar unsigned float, long double e por aí vai. Ok, isso aqui meio que completa o que a gente tem para falar sobre variáveis. Vou comentar isso daqui. Comentários de uma única linha. Você coloca duas barras aqui, escreve o que você quiser. Meu comentário de uma única linha. O compilador C vai ignorar tudo que você escrever depois de duas barras, assim. Ele vai pular para a próxima linha. Ou se você colocar barra asterisco, ele vai fazer um comentário de múltiplas linhas. Então você pode comentar, por exemplo, esse pedaço de código inteiro e o compilador vai ignorar tudo que tiver entre esses dois blocos aqui, começando com barra asterisco e terminando o bloco com asterisco barra. Vamos falar agora um pouco sobre os operadores e expressões em linguagem C. O primeiro operador a gente acabou de utilizar aqui é o igual. Esse igual aqui, ele não é, por exemplo, x igual, quando a gente coloca em matemática, x igual a 12, né? Vamos ver aqui. Pensa em matemática mesmo. Você escreve uma equação e no final você chega x igual a 12. Essa expressão matemática x igual a 12 é uma expressão de identidade, ou seja, o valor de x e 12 são idênticos. Os dois são a mesma coisa. Já na linguagem C, quando você tem uma expressão do tipo uma variável igual a alguma coisa aqui, isso é uma isso é um operador de atribuição. Ou seja, você está atribuindo o valor 12 para dentro do meu número aqui. Então, esse operador de atribuição ele sempre vai trabalhar da seguinte forma. Ele vai pegar o valor que está à direita do operador, igual, e vai atribuir esse valor para a coisa que está à esquerda do operador. Ele vai pegar esse número que está aqui e jogar dentro dessa variável. Nós temos outros operadores para efeito de comparação, por exemplo. Se eu colocar aqui meu número, se eu quero comparar agora o valor do que está dentro dessa variável com outra coisa, por exemplo,
com o valor 12, a gente usa esse operador aqui, que é o igual, igual. E esse aqui é um operador de comparação parecido com o operador matemático mesmo. É que ele está fazendo a seguinte pergunta. O conteúdo da variável meu número é igual a 12? E normalmente, quando nós temos expressões para avaliar operadores, a gente costuma colocar parênteses para poder indicar para o compilador que isso aqui dentro tudo é uma expressão. Então ele vai verificar. Meu número é igual a 12? No caso, como isso aqui é verdade, ele vai retornar 1, indicando que é verdadeiro. Se eu colocasse 13 aqui, meu número, eu atribuí 12 para meu número e eu estou comparando. Meu número, que contém 12, é igual a 13? É falso, ele vai retornar um 0 para mim. E existem outros operadores de comparação. Por exemplo, meu número é menor do que 13? 12 é menor do que 13, então ele vai retornar verdadeiro. 12 é maior do que 13? Não. Então ele retorna falso. Além disso, nós temos operadores menor ou igual e maior ou igual. Menor ou igual. Doze é menor ou igual a 13? Sim. Então ele retornaria verdadeiro, 1. 12 é maior ou igual a 13? Não. Isso é falso, então ele retorna 0. E ainda existe o operador diferente, que a gente faz assim, com uma exclamação na frente do símbolo de igual, né? Então, meu número é diferente de 13, 12 é diferente de 13, então ele retorna 1, é verdadeiro. E nós temos também outros operadores matemáticos, como por exemplo, meu número igual a 1 mais 2. Ele vai retornar a soma, 1 mais 2 é 3. Então, ele vai resolver isso daqui, 1 mais 2 dá 3, e pegar o resultado e guardar dentro de essa variável, meu número. Então, a gente tem operador de soma, subtração, multiplicação, divisão, 9 dividido por 3. E a gente tem que prestar atenção na seguinte coisa aqui, na hora de utilizar esse operador. O resultado da divisão, você tem que levar em conta o tipo de dado que você tem aqui. Meu número eu declarei como inteiro, então ele vai guardar um número inteiro aqui dentro. Se o resultado disso aqui for um número quebrado, ele vai guardar apenas a parte inteira. E outra coisa que tem que prestar atenção aqui é que quando você está fazendo divisão, ele identifica automaticamente o tipo de dado que vai ser produzido daqui a partir dos números que você colocou. Então, quando você coloca 9 e 3 aqui, 9 ele considera como número inteiro e 3 como número inteiro. Divisão de dois números inteiros vai produzir um número inteiro na linguagem C. Então, mesmo se eu colocar 8 aqui, olha só, vamos comentar isso de novo aqui. Ops. Tá aqui, ó, meu número recebe 8 dividido por 3. Se a gente for olhar, 8 dividido por 3, isso dá 2,6 aproximadamente, né? Então vamos salvar isso aqui e compilar. Compila. Hello.exe. E olha só. Ele colocou 2 aqui. Aí você pode pensar, ele colocou esse 2 ao invés de 2,66666. Por quê? Porque a minha variável, meu número aqui, é uma variável inteira. Então ele tentou guardar esse número 2,66666 dentro de uma variável inteira
E então ele quebrou o ponto 6, tirou e guardou só o 2. Mas se eu vier, eu posso vir aqui agora e colocar float, por exemplo. Aí eu vou precisar colocar um %f aqui, porque agora é float. Na hora de imprimir no printf. Então, compilo, hello.exe. E olha só, apesar da minha variável ser float, o resultado da divisão de 8 por 3 continuou sendo 2. Por que isso? Porque ele está considerando aqui na divisão que o número 8 é inteiro e 3 é inteiro. O resultado da divisão de dois inteiros vai me produzir um número inteiro, no caso, o 2. Se eu quiser realmente obter o resultado dessa divisão como um float, eu tenho que colocar um desses números aqui como float. Por exemplo, se eu colocar 8.0 dividido por 3 agora, e compilar novamente, hello.exe, agora ele considera corretamente 2.66667. Por quê? Porque agora eu coloquei esse 8 aqui como um float. E aí ele identifica, eu estou dividindo um float por um inteiro. Então o resultado tem que ser um float. Ok? Isso aqui é algo que requer muita atenção, porque é algo que... Divisão é uma coisa que a gente acaba precisando fazer várias vezes na linguagem C, e às vezes a gente esquece desse pequeno detalhe, e isso quebra bastante. Então vamos falar um pouco da estrutura agora. A estrutura de um programa em C. Você precisa de uma main, e dentro da main, você vai ter aqui, entre essas chaves, o seu bloco de código, ou seja, tudo que vai ser executado dentro dessa função. E num bloco de código, ele abre o chamado escopo. Ou seja, todas as variáveis que forem declaradas dentro desse bloco de código vão ficar apenas dentro desse bloco de código. Por exemplo, eu posso criar um bloco de código aqui novo e criar uma nova variável aqui. Vamos criar uma variável inteira chamada de... Vamos ver... Variável de escopo. Tá bom. Igual a 5. Vamos imprimir essa variável. Ó. Printf, um inteiro. Vou colocar aqui, ó, variável igual a isso daqui. E eu vou colocar essa variável para imprimir. Variável de escopo. Vamos salvar. Compilar novamente. Eu esqueci o ponto e vírgula aqui, ó, não pode esquecer dos pontos e vírgula. Hello.exe. Ali, ó, variável igual a 5. Ele fez corretamente. Agora, se eu vier aqui embaixo e copiar esse printf aqui, ele vai dar erro. Olha só. Ele fala que na linha 23, tá vendo aqui, ó, linha 23, erro, variável de escopo não declarada. Então ele está falando que essa variável aqui não está declarada. Por que ela não está declarada? Porque essa variável foi declarada dentro de um bloco de código. Ou seja, isso daqui define um escopo. Você pode pensar o escopo como um bloco de código, tá? Então, essa variável declarada dentro desse escopo aqui significa que quando o programa sair do escopo, ou seja, quando sair, imprimir essa linha aqui e sair desse bloco de código, todas as variáveis que foram declaradas dentro desse bloco de código vão ser deletadas da memória. E aí o programa reclama, olha, essa variável aqui, variável de escopo, não existe. Ela não existe porque o programa saiu desse bloco de código e deletou essa variável.
Então tem que ter atenção para essa questão dos blocos de código. Aí você pensa, por que eu faria isso daqui? Por que eu criaria um bloco de código, sendo que as variáveis vão ser deletadas em seguida? Isso aqui garante para você que você não vai ter problemas de memória. Então, se você precisar utilizar um bloco de código, que muitas vezes é necessário, como por exemplo num for, num while, que a gente vai ver daqui a pouquinho, o que acontece é, você declara uma variável, e aí essa variável, quando sair do bloco de código, ela é automaticamente apagada, fazendo com que você tenha um gerenciamento de memória melhor. Ou seja, suas variáveis não vão ficar ocupando espaço na memória desnecessariamente. Então vamos tirar isso daqui, que não é necessário. Eu vou deixar o escopo aqui, deixar esse bloco de código. E vamos falar agora, já que a gente falou de bloco de código, vamos falar agora de estruturas de repetição. A primeira delas sendo um for. O que é o for? O for é uma estrutura que vai ter um bloco de código seguido dele, onde esse bloco de código vai ficar sendo repetido várias e várias vezes, até que a condição que você colocar aqui dentro desse parênteses for satisfeita. Como que fica a estrutura do for? Você tem uma variável de controle, uma variável de contagem, ponto e vírgula. Você tem a condição, ou seja, até quando você vai ficar executando esse for, ponto e vírgula, e como que a variável vai ficar mudando a cada iteração desse for. Alteração do contador. E aí você coloca um bloco de código que vai ser executado cada vez que a variável for modificada. Por exemplo aqui, vamos fazer um contador de 0 até 100. Então vamos criar aqui, ó. Eu preciso de uma variável que vai atuar como contador, int i, eu vou colocar como começando de 0. Condição, eu quero que i seja menor do que 100. E a alteração do contador, eu vou colocar i++. Esse operador i++ aqui, ou seja, esse operador mais vai fazer com que vai pegar o valor atual da variável i e vai somar mais 1 a esse valor. Mesma coisa aqui o operador menos menos. I menos menos, você vai pegar o valor atual do número i, da variável i, e subtrair 1 dela. Então aqui o que a gente pode fazer é, essa variável i aqui vai estar declarada dentro desse bloco de código. Então vou poder utilizar essa variável i dentro do bloco de código. Eu posso fazer, por exemplo, printf i igual %d. E agora, como eu coloquei %d aqui, eu preciso passar uma variável inteira, que no caso eu vou passar a variável i. Então o que vai acontecer é, eu criei um for, ou seja, isso aqui vai ser um loop, que vai ficar executando esse pedaço de código aqui várias e várias vezes. E em cada iteração dessa aqui, cada vez que ele imprimir, ele vai voltar aqui para cima e vai executar isso aqui, ó, i++. Então vai ficar i começando de 0, vai 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto i for menor do que 100, ele vai executar isso daqui, aumentar o número i em 1 e imprimir, ou seja, executar esse bloco de código que eu coloquei aqui. Então ele vai imprimir i de 0 até 100. Vamos compilar ele de novo. Hello.exe. Ele começou de 0. Ele foi até 99 porque quando chegou em 100, ou seja, ele somou i++, i é menor do que 100. Quando i igual a 100, i não é menor do que 100. I é igual a 100, certo? Então ele não imprime o centésimo. Não vou dizer o centésimo. O número 100 ele não imprime. Foram impressos exatamente 100 números, porque você tem que levar em conta que o 0 também foi impresso. Então o 0 conta como um número impresso. Foram impressos, então,
de 1 até 99 são 99 números, mais o 0, 100 números. Então isso aqui é a característica de um bloco for. O bloco for ele tem um contador já embutido aqui na definição dele. Se você não quer que se você quer que o contador fique controlado por você, você utiliza um bloco while. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui int número igual a 0, por exemplo, while número igual a 0, aí executa um bloco de código. Número mais mais. Então, toda vez que rodar esse bloco de código, vai aumentar o número aqui. E, por exemplo, a gente pode utilizar agora um if. Um if vai ser um comando de teste. Ele vai testar uma determinada condição aqui, ó, if condição. E tem um bloco de código seguido. Então, se essa condição aqui for verdadeira, ele executa o bloco de código que está aqui dentro. Se a condição for falsa, ele não executa o bloco de código. Então, a gente pode colocar, por exemplo, aqui, se número maior do que 1000, a gente pode colocar aqui, ó, printf, número excedeu 1000. Então, esse pedaço de código aqui vai fazer o quê? Enquanto o número for igual a 0, ele vai aumentar o número. E se o número for maior do que 1000, ele vai falar que o número excedeu 1000. Só que olha só, como eu estou comparando aqui número igual a 0, na hora que eu fizer número mais mais, ele vai fazer o quê? Vai aumentar o número de 0 para 1. Quando ele fizer isso, ele vai passar aqui, 1 é maior do que 1000? Não. Então ele vai ignorar esse bloco de código aqui, vai vir para cá, vai entrar na condição do while novamente. Número que está valendo 1 agora é igual a 0? Não. Como o número não é igual a 0, ele vai sair do while. Então ele não vai imprimir essa mensagem aqui. A gente pode compilar para ver que isso realmente vai acontecer. Ele imprimiu isso aqui, que era do for, aqui, mas do while, tá vendo? Ele não imprimiu a mensagem. O que eu posso fazer é criar outra variável aqui, ó, int valor igual a 0. E aí, enquanto o valor for igual a 0, aí vai somando o número. Se o número for maior do que 1000, aí eu venho aqui valor igual a 1. E agora sim, ele vai somar número até 1000. Quando o número passar de 1000 aqui, vai falar número excedeu 1000, valor igual a 1. E agora, quando ele colocar valor igual a 1 e sair do if aqui, voltar para o while, o valor aqui vai ser igual a 1. E como 1 é diferente de 0, ele vai sair do while. Então ele vai aumentar essa variável número até 1000, vai entrar dentro do if aqui, número excedeu 1000, ele vai imprimir isso, atribuir valor igual a 1 e sair do while. Vamos salvar. Olha lá, número excedeu 1000. Uma outra maneira que a gente tem para sair do while é utilizar o comando break. Então esse comando break aqui ele vai sair do while ou do for, se você estiver dentro do for também. E existe um outro while que você pode utilizar também, que é o chamado do while. Do, aí você coloca um bloco de código aqui, coloca todo o código que você quiser, while condição. Qual que é a diferença desse do while aqui para esse while daqui de cima? Esse while, se a condição que você colocou aqui não for verdadeira,
ele não vai executar esse bloco de código daqui de dentro nenhuma vez. Já quando você coloca do, bloco de código, while, você está forçando que esse bloco de código seja executado pelo menos uma vez antes de verificar a condição. Ok? Então, com isso aqui, a gente tem as coisas básicas de linguagem C para a gente começar a produzir programas. Outra coisa que a linguagem C nos proporciona, que é bastante útil, é a chamada criação de funções. Então, você pode criar funções aqui, da mesma forma que a gente criou uma função main aqui. Essa função main é responsável por é o que o programa vai executar quando ele for iniciado. Você pode criar uma nova função aqui, por exemplo, int retorna valor. E essa função vai poder ser chamada através da função main aqui, quando você quiser. Por exemplo, aqui, retorna valor pode retornar 2, por exemplo. Então vamos comentar esse monte de coisa aqui, que já está ficando. Já tem bastante coisa no nosso programa, né? Aqui. Vou colocar mais um printf aqui. Ele vai imprimir um número inteiro nesse printf. E esse número inteiro vai ser o resultado da função retorna valor. Então eu vim aqui, ó, vou chamar a função retorna valor. Se eu não colocar nenhum parênteses aqui na frente, é como se eu estivesse pedindo para imprimir o valor da variável retorna valor. Só que como é função, eu preciso colocar isso daqui para indicar que é função. Então, quando eu coloco esse parênteses aqui na frente, eu estou executando a função retorna valor. Então, na hora que ele imprimir isso daqui, ele vai fazer o quê? Vai executar a função retorna valor, ele vai vir aqui em cima, vai executar o que está aqui dentro, no caso, ele só vai retornar o número 2. Então, ele vai retornar o número 2 para cá, para fazer a impressão. Então, vamos compilar. Ele imprimiu o 2 aqui, ó. Poderia ter colocado 5, né? Só para poder ficar bem diferente. Tá lá o 5. Eu já tinha colocado 5 aqui também. Então, quando a gente cria uma função, nós temos algumas coisas para a gente analisar. A primeira delas é o tipo do retorno. Você pode utilizar qualquer tipo de retorno que a gente tinha aqui para tipo de variável. Então, a gente pode colocar double como retorno, float, char, unsigned int, como a gente tinha aqui também. E não só o retorno, a gente tem que pensar nos parâmetros também, que a gente pode passar parâmetros para a função dentro aqui do parênteses. E os parâmetros, eles funcionam como variáveis que vão funcionar dentro do escopo desse bloco de código. Então, por exemplo, se eu colocar aqui int valor, eu posso fazer a seguinte coisa, uma função que eu passo um certo valor para a função, e essa função aqui vai fazer o trabalho de adicionar 5 a esse valor. Então, vai retornar valor mais 5. Então, na hora que eu fizer aqui, ó, retorna valor, eu não passar nenhuma variável aqui, ele vai reclamar comigo. Ó, ele está reclamando que poucos argumentos foram passados para a função retorna valor, indicando que eu preciso passar algum argumento aqui. Então, se eu passar aqui o número 5 como argumento, esse 5 aqui ele vai ser guardado dentro dessa variável inteira valor. E a função vai fazer o quê? Vai pegar essa variável valor, que vale 5 aqui, que eu passei, esse 5 aqui, e adicionar 5, retornando então um valor de 10, para esse caso aqui. Eu salvar, compilar. Eita.
Tá aqui, ó. 10. Então, isso aqui, as funções, nos permitem organizar de uma forma mais interessante nosso programa. E como você pode passar não só uma variável, você pode passar várias variáveis se você quiser. Valor, char, uh, texto 20, por exemplo. Isso aqui eu estou criando um vetor, vou falar daqui a pouco. Mas você pode passar várias variáveis. E aí você pode criar funções, as funções que você quiser para utilizar no seu programa. Não só funções você pode criar, mas você pode criar tipos de dados novos também. Por exemplo, digamos que eu queira criar um tipo de dado que é uma coordenada cartesiana. Eu quero representar, por exemplo, um vetor um vetor de coordenadas x e y no meu programa. Para isso eu posso utilizar o chamado struct typedef. Isso aqui vai permitir eu criar um tipo de dado personalizado. Da mesma forma que o float, char, int, vai ser um tipo de dado novo agora que eu vou criar. Por exemplo, aqui eu vou chamar de posição. E esse tipo novo de dado posição vai conter dois valores. Vai conter um inteiro chamado de x e outro inteiro chamado de y. E aí, para poder utilizar como tipo de dado aqui, eu preciso colocar no finalzinho aqui ainda posição. Então agora eu posso utilizar esse tipo de dado novo aqui que eu criei. Aliás, é o contrário, né? Typedef struct. Eu vou poder utilizar essa posição aqui como uma variável qualquer. Olha só, tem muito comentário aqui. Deixa eu remover tudo isso daqui. Remove isso. Remove isso. Deixa eu tirar isso daqui também. Então, olha só, vou criar uma nova variável chamada de uma nova posição. Posição. Vamos ver o nome de uma posição. Vetor velocidade. Não, não ficou legal. Posição. A posição de uma imagem na tela. Posição imagem. Então, estou criando uma variável chamada imagem, que é do tipo posição que eu defini aqui. Então, vou poder acessar essa estrutura de dados aqui utilizando o operador ponto. Então, vou poder fazer a seguinte coisa: imagem.x, e vou poder guardar agora os valores aqui dentro. 12, imagem.y igual a 3. Então, a gente consegue acessar a parte interna da estrutura de dados aqui, no caso dessa estrutura de dados posição, utilizando esse operador ponto, seguido do dado que a gente quer acessar lá dentro. Então, posso fazer aqui, ó, printf, imagem no lugar x igual a tal lugar, y igual a tal lugar. E agora eu preciso passar essas duas variáveis, certo? Essa aqui, seguido dessa daqui. Posição não. Imagem.x, imagem.y. Vamos compilar. Opa. É porque eu modifiquei isso daqui, né? Vou tirar isso. Hello.exe. Tá lá, ó. Imagem no lugar x igual a 12, y igual a 3. Então ele buscou direitinho. Imagem.x, ele foi lá dentro da minha estrutura de dados e pegou o valor de x, que eu coloquei aqui. E também ele foi lá dentro da minha estrutura de dados, imagem.y,
foi lá dentro dessa variável y aqui e pegou o 3 que eu coloquei lá dentro. Eu esqueci de... Aqui ficou junto porque eu não coloquei o barra n, né? Deveria ter colocado o barra n aqui. Nós podemos utilizar também vetores. Como que eu crio um vetor? Um vetor nada mais é do que um conjunto de várias variáveis do mesmo tipo. Então, olha só, eu posso criar aqui um vetor de números. Então, int, meu vetor 3. Isso daqui vai criar 3 variáveis do tipo int, uma seguida da outra, e a gente pode acessar esses 3 inteiros utilizando esse nome aqui, seguido desse operador aqui de vetor, vou chamar assim. Meu vetor 0 igual a 1, meu vetor 1 igual a 2, meu vetor 2 igual a 3. E aqui tem uma coisa que vocês precisam prestar atenção aqui, é o seguinte. Esse 3 aqui, ele indica que criou 3 inteiros, um seguido do outro dentro da memória. E para você acessar esses 3 inteiros, você utiliza esse operador, mas começando do 0. Então, esses 3 espaços que eu criei são os espaços 0, 1 e 2. Se você tentar acessar meu vetor 3, ele vai executar isso aqui normalmente, mas o que você vai estar fazendo é você vai estar acessando um espaço de memória que não foi alocado por essa declaração aqui. Então você vai estar acessando um espaço de memória que pode estar sendo ocupado por outra variável e você pode estar comprometendo a integridade do seu programa fazendo isso daqui. Então, isso é um ponto de bastante atenção que vocês precisam ter. Então, com isso aqui, a gente consegue criar vetores com os tipos que você quiser. Não só int, você pode criar vetor de char, char texto, 20. E no caso, se você criar um vetor de char, você pode colocar valores dentro dele como uma string. Por exemplo, aqui, ó, texto igual meu texto. Assim. Ele vai identificar aqui. Cada um desses caracteres aqui vai ser colocado numa posição adequada desse vetor de char. Por exemplo, se eu pegar aqui e pedir para imprimir printf, %c, que vai ser um caractere, e eu vou pegar aqui texto 3. Ou seja, vai ser o quarto caractere, porque tem que começar do 0, né? Então, caractere 0, 1, caractere 2, caractere 3 é esse daqui. Eu vou pegar o 4 que eu quero pegar esse T. Então, se eu pedir agora para compilar, assignment to expression with array type. Tá. Eu tenho que inicializar por aqui. Meu texto. Para fazer isso que eu tinha colocado aqui, texto igual outro texto. Isso eu teria que usar uma função específica da biblioteca de string, mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Ok? Por enquanto eu vou deixar só assim. Char texto, meu texto. Compilou, compilar de novo. Hello.exe. Ele não imprimiu.
Ok. Caractere. Ele está imprimindo certo. Tá aqui o T. É porque eu coloquei no começo e eu estava olhando no final. Então, com isso aqui, a gente consegue trabalhar com strings. E por fim, para terminar essa aula, nós podemos criar matrizes também. Então, por exemplo, int minha matriz. E aí a gente coloca aqui, se eu quiser criar uma matriz 3x3, por exemplo, 3, 3. E a gente pode acessar os valores. Minha matriz 0, 0 igual a 1. Minha matriz 2, 2 igual a 4. Por aí vai. Printf, %d, minha matriz, segunda linha, terceira linha, né? Terceira linha, terceira coluna. Compila, hello.exe, e tá aqui, ó, o 4 que eu tinha colocado aqui. Ok, gente. Então, com isso aqui a gente consegue criar matrizes, a gente consegue ter strings, vetores. Mostrei para vocês como criar tipos de dados específicos, personalizados, como criar funções, como fazer loops, trabalhar com if. Isso aqui vai ser a primeira parte dessa revisão de linguagem C. A próxima parte a gente vai falar de coisas um pouco mais avançadas. Nós vamos falar um pouco de trabalhar com strings, vamos falar sobre trabalhar com arquivos, como trabalhar com ponteiros e também como trabalhar com outras bibliotecas. Ok, gente? Até a próxima.